Glória a Deus. Missionária Marilda, por favor. Preletora, diaconisa Edilane, está chegando. Missionária Marilda vai estar orando para a leitura desta noite. Fique atento. Conforme eu sempre digo, queridos, por favor, não ande, não converse, né? Não levante, fica atento, fica sintonizado, porque uma palavra liberada nesse altar pode mudar a tua vida. A gente não quer que seja só uma pregação, a gente quer que seja algo ouvido por Deus para a tua vida. Amém? Você pode aplaudir pela vida da diaconisa Edilane e a prefeitura desta noite que aceitou esse convite de bom agrado. Porque se não aceitou de bom agrado, né? Ele tinha que aceitar mesmo, não tinha outra alternativa. Amém? A missionária Ivanilda vai estar orando por ela nesta noite. Salva a Deus da paixão, amém? Oramos pela preletora. Amantíssimo Deus, querido Pai, Senhor, analisa aqui, meu Senhor, a tua filha, tão ungida, meu Pai. Deus querido dos santos, eu venho te pedir por ela, meu Pai querido, que o Senhor enche ela da tua graça, da tua misericórdia, meu Pai. Que não seja ela, meu Senhor amado, que esteja falando, mas sim Deus, tu fala através da tua filha, porque a tua igreja precisa, meu Senhor amado, Pai, ser enchida, meu Senhor amado, da tua graça. Pai, usa a tua filha como um canal de bênção, usa a tua filha com ousadia e autoridade, meu Senhor. Ó Deus querido, eu venho te entregar, meu Senhor amado, Pai, a Edilane, a tua serva, Pai, diaconiza nas tuas mãos. Senhor, seja com a tua filha, abençoe da graça a tua filha, em nome de Jesus, amém? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Antes de estar lendo a palavra, eu gostaria de estar louvando, né? Eu esqueci de passar para o presbítero Rafael, né? Mas eu gostaria de estar convidando o pastor Edmilson também para estar louvando junto comigo. Eu me encontro muito feliz, né, de estar tendo essa oportunidade. Como o pastor Marcelo falou, né? Não tem para onde correr, né? Então, Deus se faz presente na casa. Aleluia. Louvado seja o teu nome, meu Senhor. Glória. Aleluia, Aleluia. Convidei desde que se coloquem de pé, aquele que souber nos ajude. Né? A gente ensaiou, mas é um louvor bem difícil, mas vai dar certo, vai dar bom. Há um tempo certo para todas as coisas, debaixo dos céus. Há um tempo de ganhar, de sorrir, de se ajuntar, tempo de abraçar. Se existe aquele tempo
achei que não fosse dar certo, né? Mas, prova é Deus, né? Ele coloca a prova e no final ele aprova. Essa noite eu fiquei muito resfriada, né? Mas já me mediquei, estou melhorando, né? Mas vamos para a palavra. E a palavra ela se encontra no livro de Eclesiastes 3. Amém? Que tem como subtítulo: Tempo para tudo. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar, o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se e abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar lá calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Só até aqui, igreja. Eu confesso que eu vinha estudando, né, essa palavra, mas fazer o esboço mesmo eu não fiz. Vim fazer agora no final do dia, praticamente aqui dentro do gabinete, e eu escrevi algumas palavras assim que me chamavam mais atenção, né? E o livro de Eclesiastes, ele nos traz à memória o escritor, que era o rei Salomão, né? Embora há estudiosos, né, digam que não foi ele, mas tem passagem no livro de Eclesiastes que ele se intitula como o pregador, né, ou então o filho de rei Davi, ou então o rei de Israel. E sabemos que quem foi o rei de Israel, né, após o rei Davi, foi o filho dele, né, no qual foi Salomão. E assim, o que mais me chamou, né, a atenção, que Salomão, ele, nessa parte, quando ele escreveu, ele atenta tudo para o tempo. E tudo hoje que a gente faz é baseado no tempo, né? Eu creio que os irmãos aqui para estar hoje, né, se preparou, teve o seu tempo o dia inteiro para fazer o almoço, fazer o seu café da manhã, fazer o lanche, e saber que no final da tarde estaria aqui dentro da igreja. Todo mundo preparou o seu tempo. E o que mais me chamou a atenção, né, que dentro dessa passagem, Salomão, ele escreveu já velho, já no final da sua vida, né, no estado de velhice. Salomão, a gente sabe, né, que ele foi um homem que ele apenas pediu sabedoria, né, a Deus, né, porque ele tinha riqueza, ele já tinha tudo. Então, para ele só queria sabedoria. Sabedoria essa que foi dada. Porém, né, ele esqueceu, né, de alguns mandamentos, né, e foi onde Deus não veio se agradar. Ele acabou, a igreja sabe, ele acabou fazendo aliança, casando com diversas mulheres, né, e ele infringiu uma parte do mandamento, que era não adorar outros deuses. E ele fazendo aliança, casando com outras mulheres, ele acabou fazendo alianças. Alianças essas que não competiam a estar de agrado aos olhos de Deus. Sendo que, enfim, Salomão, ele errou, né, e no final da sua velhice ele veio escrever o livro de Eclesiastes, que ele percebeu que toda a sua juventude, toda, né, a sua mocidade, tudo que ele viveu, ele no final de tudo, ele percebeu que não estava agradando a Deus. Ele teve dinheiro, ele teve tudo. Aí no final ele errou. E ele, quando ele escreveu, ele se redimiu. Eu entendo, lendo todo o livro, depois eu entendi
que ele se arrependeu. Ele entendeu que tudo não passou de uma vaidade. Tudo não passou de uma vaidade. Creio eu que de repente ele, eu posso conjecturar, pensou: meu pai deixou grandes riquezas para mim, eu posso fazer o que eu quiser, vou pegar várias mulheres, vou fazer várias alianças, porque eu percebi, lendo também, que Salomão, ele gostava muito de criar grandes construções, né? Grandes palácios, grandes coisas, né? Então, assim, ele gostava de se esbanjar, na verdade, e tudo não passou de vaidade. Ele trabalhou da riqueza que o seu pai deixou, ele multiplicou, né? Conforme eu falei, ele fez grandes alianças essas que não tinham necessidade, né? Que tanto que ele acabou se desviando do que era o propósito de Deus, mas na sua velhice ele veio escrever o livro de Eclesiastes, que é o que eu quero falar. E ele chegou à conclusão que o tempo que ele jogou fora, né, que ele poderia ter tido todo o proveito na sua juventude, falando do amor de Deus, fazendo tudo que foi lhe dado de gratuidade, porque ele pediu sabedoria, a sabedoria foi dada, mas ele não usou a sabedoria de forma correta. E eu fiquei me questionando, me perguntando, muitas das vezes nós pedimos, mas às vezes a gente também não sabe pedir. Eu tiro pra mim, igreja. Olha, eu tenho pedido tanta coisa, mas acho que eu não estou sabendo pedir não, né? Porque a Bíblia ela diz que a gente não deve, né, murmurar, né? Mas a gente tem que saber pedir. Então, eu tirei para mim como proveito, né, que a gente também tem que aprender a pedir. Ele pediu sabedoria, ele foi dado. Muitas das vezes a gente tem que pedir realmente sabedoria e aproveitar quando ela é dada, né? E ele teve o livro de Eclesiastes, ele mostra que tem experiências e emoções diferentes dentro dele, quando você pega para ler. Ele explica que há momentos de alegria, há momentos de tristeza, existem momentos de a nossa vida está lá em cima, às vezes a gente está lá embaixo. Quando a gente pensa que tudo vai mal, lá na frente Deus nos surpreende mostrando que vai tudo bem, né? Que existe um dia após o outro, né? Que as coisas elas até mudam, as pessoas mudam, tudo que está nessa vida ela é passageira. Mas uma coisa a gente jamais deve se esquecer, que o Senhor ele é sempre constante na nossa vida e Ele jamais vai mudar a promessa que Ele tem na nossa vida. Promessa essa que nós já sabemos que nós estamos aqui, nós nascemos, nós crescemos, nós reproduzimos, nós vivemos da melhor forma como Ele tem de propósito para a nossa vida, mas uma hora vai chegar a nossa morte. E a morte, nós temos dois tipos de morte, a espiritual e a carnal. E assim, eu me peguei me perguntando como é que anda a nossa morte, como se fosse hoje, vindo a morte para a gente, como é que estaria a morte carnal e a espiritual? Eu me peguei perguntando, né? E assim, Eclesiastes não mostra isso, que a gente tem que ter muito cuidado com as vaidades das questões da vida, porque se a gente trabalha demais, é vaidade. Se a gente fala demais, é vaidade. Se a gente se arruma demais, tudo é vaidade. Tudo é passageiro. Eu fiquei lendo, eu fiquei assim, nossa, por questões mínimas, a gente percebe que é vaidade. A gente pensa que vaidade é só a gente pegar, se arrumar demais, de querer falar bonito. Não, vai muito mais além a questão da vaidade. A vaidade, ela está aí desde quando a gente acorda, quando a gente pensa, minha noite foi maravilhosa, quando na verdade às vezes não foi. Então assim, eu estou querendo mostrar algo que não foi verdade. Mas Deus ele nos ensina que se a gente tiver humildade e falar, nossa Deus, a minha noite não foi boa, me ajuda daqui em diante para que a próxima seja melhor do que a de hoje. Porque certamente a vaidade não vai entrar dentro do nosso coração, né? E assim, tudo na vida é passageiro, gente. Tudo é passageiro. Eu fiquei abismada mesmo lendo.
porque eu achava que eram coisas mínimas, mas não é. O livro de Eclesiastes, ele me mostrou muita coisa, muita coisa. Embora eu pensei, eu não vou pregar sobre Eclesiastes, eu queria pregar os evangelhos. Eu estava tentando o tempo todo evangelhos, contar a história de alguém, né? Contar como seria a vinda do Senhor. Só que Deus, ele me mostrou que dentro do livro de Eclesiastes, que é um livro que traz pra gente reflexão, onde a gente pode se corrigir. Porque ele é um livro de correção. Embora os demais também não sejam. Todos eles são de correção. Mas ele é um livro que nos faz refletir. Não nos comparar a Salomão, né? Mas trazer uma reflexão. Porque a sabedoria humana, sem Deus, não passa de vaidade. Eu cheguei a essa conclusão. Eu posso pedir tudo, mas se eu não tiver Deus, se eu não respirar Deus e não ter certeza que Deus é o que conduz toda a minha vida, de nada vale a sabedoria. De nada vale. E eu fiquei assim, meu Deus, por quê? Tudo não passa de vaidade, igreja. Eu fiquei pensando o dia inteiro, né? Algumas coisinhas eu tenho que reparar aí, né? Mas não passa de vaidade. Eu não queria fazer isso diante do púlpito, não. Mas eu vou ter que fazer. Porque, como eu estou falando de vaidade, né? Tudo não passa de vaidade. Então, estou diante do púlpito, estou diante da igreja. Eu quero pedir perdão ao meu esposo. Eu acho que eu não conseguiria pregar agora nesse momento sem antes falar. Pedir perdão para ele. Reconhecer que nós somos falhos. Mas nada passa de vaidade, né? Então, reconhecer tudo que ele tem feito e tudo que eu ainda posso também fazer por ele. Porque, como eu falei, tudo é vaidade. Mas, voltando para a palavra, né? Como eu falei, a gente tem que buscar um tempo em Deus. E esse tempo em Deus, Salomão também me ensinou dentro do livro de Eclesiastes, que eu tenho que preparar meu tempo. O meu tempo, como eu falei, tudo é passageiro aqui na terra. A gente tem que estar preparado para quando a vinda dele vier, quando o Senhor vier, quando ele bater a nossa porta, será que a gente vai estar preparado? Ou será que a gente ainda vai estar naquela questão? Eu sou vaidoso. Eu não vou pedir perdão, não. Tudo é vaidade, igreja. Eu tirei um trecho que diz assim, na Bíblia, que se encontra lá em 2 Pedro 3,8. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Aí eu pergunto para a igreja, como tem sido o teu tempo durante o dia? Que se para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, o que a gente tem feito de proveito em um dia? Deus, quando Ele resolveu criar a terra, tudo Ele planejou. Ele teve tempo. Eu quero enfatizar o tempo. Ele teve tempo o suficiente para criar a luz, para criar as trevas, para criar os rios, as águas do rio, as águas do mar. Ele teve tempo. Ele, com sua infinita sabedoria, Ele criou água doce e água salgada. Nós criaríamos pegando a água, H2O, e botando sal. Olha só, a gente bota lá um pouquinho, a gente faz uma água salgada. A gente também faz também. Só que aquilo, Deus, Ele fez isso uma grande quantidade. Nós saberíamos distinguir o nosso tempo sempre fazendo isso? Não. Só Deus. Só Deus. Só Deus.
pode fazer essas coisas. E Deus, Ele também, Ele me trouxe à memória de que o tempo em que Jó sofreu. Eu posso recitar aqui várias passagens, como eu falei, eu queria pregar sobre os evangelhos, né? Falar de Mateus, falar de Lucas, falar de João. Eu poderia pegar, falar de José, o tempo que ele teve lá no calabouço. Eu poderia falar de Daniel, o tempo que ele teve lá na cova. Tudo teve um tempo. Esse tempo que eles tiveram nessas diversas situações, eles tiveram tempo para poder, quando saísse de tal situação, agir diferente. E como nós temos nos comportado quando muitas das vezes a gente está em situações difíceis? A gente tem tempo para pensar do que a gente tirou de proveito daquele tempo ruim e do que a gente quer de melhor lá na frente. Salomão, ele teve tempo, porque ele chegou à conclusão na sua velhice para escrever um livro, Eclesiastes. Salomão, ele escreveu sobre cantares, o amor que ele viveu. Salomão, ele teve tempo para escrever provérbios, nas suas imensas sabedorias que Deus lhe deu, mas somente na sua velhice. Ele curtiu, mas somente na sua velhice ele chegou à conclusão de tudo. E como nós temos nos comportado? Eu me dou como nova, eu sou nova. Hoje eu e Edilane, lendo essa palavra através do convite do pastor Marcelo, que ele fez semana passada, eu tive que parar, refletir e ver que o meu tempo ele pode ser diferente daqui para frente. E creio que dos irmãos também. Eu creio que não vai ficar só na minha leitura básica. Eu creio que os irmãos também terão tempo para durante a semana inteira, porque a nossa semana ela começa no dia de domingo. Eu creio que, como eu fiquei curiosa em ler, eu li. Eu creio que os irmãos também vão ficar curiosos em ler um livro tão pequeno, Eclesiastes. Ler e entender que muitas situações da nossa vida a gente pode mudar, mesmo que independente da idade. Independente da idade, a gente pode modificar a nossa situação de vida. E o que Deus me ensina? Que a esperança em Deus nada é passageiro. Nada é passageiro. Porque em Jesus temos uma promessa. Promessa essa que lá em Apocalipse 3:11. Se eu guardar o que eu tenho, Ele vai guardar lá naquele grande dia o meu cantinho. Passe a tribulação de passar, igreja. Passe o que passar. Naquele grande dia Ele vai lembrar. Nossa, fulano de tal, ele teve um tempo para fazer isso, ele teve um tempo para fazer aquilo. Ele lembrou de me adorar nas situações difíceis, porque adorar a Deus nas situações fáceis é moleza, na bonança. Porque aqui diz que a gente tem que pegar e lembrar sempre de Deus, em qualquer situação. A Bíblia ela tem várias passagens que elas nos atentam, que situações difíceis, recorrer a Deus. Recorrer sempre a Deus, porque vamos passar tribulação, mas temos que guardar o nosso tempo, guardar o que Ele prometeu para a gente, porque se a gente olhar, o mundo não tem nada a nos oferecer, nada. A gente vai pegar hoje, plantar aqui, a gente vai colher. Mas é passageiro. É passageiro. Quando a gente planta, firmando os nossos passos em Deus, a gente tem certeza que independente do tempo, a gente vai colher. A gente não sabe a vinda dele, quando será. A gente não sabe como será a vinda dele. A gente não sabe.
Mas em todo tempo, nós temos que nos guardar, nos resguardar. Não é esperar a morte chegar, bater na nossa porta, a gente estar no leito e lembrar: meu Deus, eu posso morrer. Perdoa meus pecados, Senhor. Toma minha alma, Senhor, porque eu senti, eu não sou nada. Não é assim, igreja. Porque eu penso o seguinte: a gente lembrar no momento da dor, isso para mim é barganha. Você queria barganhar com Deus. Deus, olha, agora eu me lembrei de Ti. Está tudo muito ruim. Mas e antes? O tempo todo Ele batendo na tua porta. Eu tiro por mim, igreja. Eu tiro por mim. Muitas das vezes eu barganhei com Deus. Muitas das vezes. Daquela questão de: eu vou ter mais um tempinho com Deus. Eu tenho mais um tempinho. Dá para eu brincar mais um pouquinho aqui? Que as coisas, daqui a pouco eu vou ali, peço perdão e Ele vai me entender. Mas viver as promessas dentro do tempo de Deus é difícil, mas sem Ele é muito mais difícil. Eu digo que é muito difícil. Deus, quando Ele nos promete, Ele cumpre. Porque, como diz lá no livro de Números, que Ele não é filho do homem para que minta, muito menos que se arrependa uma vez que Ele faz a promessa. No tempo dele, porque não é no meu tempo, no seu tempo, Ele vai cumprir. Agora basta a gente estar firmado. Aí essa questão, às vezes a gente se pergunta, a gente gasta o nosso tempo se perguntando: mas como será? E por que não viver? Eu estou assim. Vou perguntar para quê, qual tempo, quando? Isso gera ansiedade. E a ansiedade mata a gente por dentro. Eu digo que mata, sabe por quê? Eu não sabia viver um dia após o outro. Até que um dia eu fui para o hospital com crise de ansiedade. E eu digo, igreja, viver com crise de ansiedade não é legal. Você ter falta de ar, você praticamente morrer e voltar, isso não é legal. A Bíblia está aqui, mas há uma coisa, amados, que você não deve se esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como se fosse um dia. Eu não posso botar a carroça na frente dos burros. Eu tive que aprender a administrar o meu tempo. Viver o que Deus tem para mim hoje, amém. O que será de amanhã, pertence a Ele, não a mim. Se eu viver assim, se a igreja viver assim, creio que cada dia vocês vão estar se matando, porque a ansiedade, ela não vem de Deus. A gente tem que esperar o que vem de Deus. O que vem de Deus, Ele nos traz conforto. Eu digo que hoje eu vivo um conforto. Eu não espero do amanhã, mas eu planejo. Mas se também não acontecer, eu não fico frustrado. Porque tem pessoas que querem planejar e quando não acontece, quer colocar a culpa em Deus. Mas muitas das vezes a gente não pergunta: é da vontade do Senhor? Então, eu digo por mim, tudo eu estou assim, eu vou fazer isso, vou. Se não aconteceu, não foi permissão de Deus. Fazer o quê? Ele não quer. Não foi para ser, mas eu também não fico mais questionando, porque Deus, Ele não tem que pegar e justificar o que vai fazer ou deixar de fazer. Até porque quando Ele criou a mim e a você, Ele não perguntou: posso te criar? Posso criar você? A honra e a glória e todo o poder dele não é nosso. Então Ele faz e desfaz a hora que quiser. Porque quando a gente resolve querer, como eu falei, botar a carroça na frente, a gente se machuca. Salomão se machucou. Se machucou muito. Fazer alianças que não vêm de Deus, machuca. Machuca e não é pouco, não. Não é pouco. E também depois não adianta dizer, como eu falei, a culpa é de Deus. Não, a culpa é sua. A culpa é minha.
A gente tem que esperar o tempo certo de Deus. O sinal verde, vamos. Ouve o sinal verde? Igreja, é hora de ir. Aleluia. Trazendo para os dias de hoje, eu estou muito. Teve situações até que eu já falei até com meu esposo, eu quero que o Senhor venha. Mas hoje eu digo, se viesse, eu ficaria. Sabe por quê? Tinha vaidade. Quando a gente se julga muito certo, muito autossuficiente, Deus ele vem quebrar nossas pernas e nos lembra: o tempo não é seu, o tempo é meu. O seu tempo é apenas me adorar. E eu digo, igreja, eu tenho tido tempo suficiente. Como o meu filho está me ensinando a ter tempo para pensar, tempo para refletir nas madrugadas. Coisas que eu não tinha. O meu sono era tão grande que eu dormia. E olha que uma pessoa que sofria de insônia também. Porque quem sofre de ansiedade tem insônia, uma coisa acarreta a outra. Mas o meu filho tem me ensinado a buscar o meu sono. Só que hoje eu não posso ter. Sabe por quê? Porque ele é promessa. E uma promessa, quando a gente tem em mãos, a gente quer cuidar, a gente quer zelar. Aleluia! E o meu filho, ele tem me ensinado. Não que a minha outra filha não me ensinou, mas Deus ele me fez lembrar que quando a gente tem promessas, a gente tem que cuidar, a gente tem que zelar. E eu tenho feito isso. Tenho cuidado com todo amor, todo carinho, toda atenção, todo cuidado minucioso que eu posso ter com ele, eu tenho tido. E eu não me esqueço nas madrugadas sempre de agradecer e pedir a Deus por um novo dia. Por mais que é difícil a gente botar a nossa melhor cara no dia seguinte e dizer: tá tudo bem? É difícil? É. Mas quando a gente dá o primeiro passo, quando você vê no final da noite, já passou. Já se passaram a manhã, já passaram a tarde, já iniciou a noite, e ali se vai mais uma madrugada. Mas eu administrei o meu tempo. Eu tive tempo para poder me relacionar, tanto com Deus e tanto com as pessoas próximas de mim. Eu tenho aprendido a administrar meu tempo, porque se eu falar para a igreja que eu durmo entre de 3 a menos de 6 horas por dia de 24 horas, eu estou tendo tempo suficiente acordada para lembrar que aquele que me deixa ficar em pé, aquele que me deixa respirar, aquele que me deixa viver, ele está garantindo a minha existência. Eu tenho certeza que é assim na minha e na sua vida, desde o acordar e desde o deitar. Ele não deixa o nosso tempo ficar vazio. Ele não deixa o nosso tempo ser em vão. Ele nos garante. É difícil? É. Mas Ele nos garante a gente chegar no dia em que Ele vier. Pode ser hoje? Pode ser amanhã? A gente tem um costume de achar que Ele vai vir naquela coletividade para todos. Mas não. Eu posso descer daqui, passar dali, e Ele veio para mim. Quando a gente lê a Bíblia, a gente pensa assim, na coletividade, né? Vamos todos juntos, de mãos dadas, o arrebatamento vai ser avassalador, todo mundo vai junto, todo mundo na mesma leva. Só que não. É um piscar de olhos, igreja. A gente não sabe o tempo em que iremos permanecer aqui. Nós não sabemos. A gente tem que ter a certeza. O tempo que a gente permanecer em terra, aqui, a gente tem que aproveitar. Mas aproveitar não deixando a vaidade tomar conta. Porque vaidade é pecado. Os pecadores não herdarão o reino do céu. Eu costumo dizer que isso é simples. Para você entrar no céu, é só você lembrar: tenho que ser santo, tenho que me santificar a cada dia. Ah, mas santo só foi um só.
Mas a gente tem que ser imitadores. A Bíblia também me resguarda para isso. Ela me lembra que temos que ser imitadores de Cristo. Olha quanto tempo eu tive, igreja, de refletir isso para trazer para os irmãos. Eu poderia ficar aqui recitando diversos versos, palavras que a Bíblia me trouxe. Eu poderia. Porque eu tive tempo. Eu me planejei, eu me preparei. Graças à promessa que veio no tempo certo. Porque o tempo não foi meu. Porque se o tempo terminasse que o tempo seria meu, como eu já falei aqui em testemunho, eu não estaria viva. Porque o tempo do homem seria: se você engravidar, você vai morrer. Esse foi o tempo do homem. Mas o tempo de Deus foi eu permanecer quieta e hoje estar aqui. Estar aqui pregando, falando que o tempo dele não é como o nosso. O tempo dele é totalmente diferente. Quando ele planeja, eu até cheguei a imaginar a igreja. Ele sentado no trono, lá escrevendo: fulano de tal, olha, eu vou fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, vai acontecer tal horário. Ele planejou. Ele teve tempo para poder determinar: fulano de tal, vai acontecer isso tal horário. Edilane, diaconisa Edilane, tá, 8h30 da noite. O meu tempo, ele está se esgotando, igreja, para passar mensagem para a igreja. Porém, eu tenho certeza que ele lá no trono, ele foi e falou assim: é isso que você vai falar para a minha igreja. Eu me preparei, igreja. Por mais que eu entrei, na hora que eu entrei, eu só fui escrever. Tá aqui o esboço. Quase nada. Não saiu nada. Eu estou falando aquilo que não é nem de mim. Porque realmente não tem que vir de mim. De mim apenas a minha voz eu tenho que emprestar. Porque nada é meu. Tudo que tem em mim é emprestado. Tudo é emprestado. Então, o meu tempo eu estou emprestando a Deus. Ou melhor, eu estou devolvendo aquilo que Ele me proporcionou. Porque eu tive tempo, eu me preparei e eu trouxe a mensagem para a igreja. Que aquele que tiver em tempo, que busque, mas busque em sinceridade, em verdade. Porque vaidade não passa de vaidade. Para finalizar, como diz aqui no início, que diz assim, tudo é vaidade. Eclesiastes começa assim: tudo é vaidade. Se eu continuar lendo, palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades. Ele continua dizendo: tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, que como se fadiga debaixo do sol? Trabalhou, e aí? A Bíblia também me diz: não junteis tesouro na terra. Eu vou trabalhar, vou matar. Para juntar o quê? Para quem? Para o bucho da terra comer? Então, que a gente administre nosso tempo voltado sempre para Deus. Porque o que vier da parte dele é certeiro, é salvação na certa. Então, que a gente dedique nosso tempo para Deus. Que o demais coisas Deus ele faz na nossa vida. Amém? E assim eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Aleluia! Eu cantarei a bondade de Deus. Glória. Deus continue abençoando a vida da nossa diaconisa Edilane. Se prepare, pode ser você domingo que vem, ou você, ou ele ou ela, se prepare. Amém? Deus continue abençoando. E já estamos
chegando ao término do nosso culto nesta noite. Que você possa guardar, reter, refletir sobre o que foi dito nesta noite, sobre o tempo. Como é que está aí o teu tempo com Deus? Quanto tempo aí você tem gastado em oração?